Olá pessoal, estamos aqui para fazer um super experimento super científico. E para isso eu trouxe um convidado especial que sabe tudo desses experimentos. Quer ver só? Chega aqui, convidado. A gente sempre começa os nossos vídeos pedindo para os convidados se apresentarem. Quem é você? Benjamin Altacoção. Você tem que série? Sim. Série. Série 1. Você sabe contar até quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23. O papel de Benjamin vai ser acelerar a motoca até a velocidade máxima o mais rápido possível. Vamos lá ver. Ok, pessoal, moto no cavalete central, sem resistência nenhuma. Vamos olhar aqui o painel, 100% de carga. Vamos para os testes com a controladora atualizada. Então o experimento vai funcionar da seguinte forma. O que a gente pensou é que a gente deveria desprezar o maior número possível de variáveis que interferem nas medidas de performance e autonomia desses veículos elétricos, coisas como o peso do condutor, o relevo, condições meteorológicas, variação na carga de bateria, e a gente também deveria evitar o uso de equipamentos complexos nessas medições. Sobretudo, como todo experimento científico, entre aspas aqui, a gente tem que permitir a replicabilidade disso, ou seja, outras pessoas têm que ser capazes de verificar o que nós estamos fazendo e dizer se está correto ou errado. Para fazer esse teste, então, a gente pensou em utilizar o próprio cavalete central da EV1 Sport, todas elas têm, né? Os usuários podem colocar a moto no cavalete central com a bateria em 100% e acelerar o mais rápido possível, gravando, de modo que a gente possa aferir a velocidade máxima que a moto chegou e calcular a aceleração, que é uma medida de torque. E quais os problemas que essa metodologia pode trazer para a gente? Olha, o motor ele vai acelerar muito rápido, não tem atrito com o chão. Tá? E a gente não tem um equipamento especializado para medir essa aceleração com alta precisão. Nem o próprio painel da V1 Sport acompanha essa aceleração. Depois são diferentes motos que estão sendo testadas e com diferentes testadores. Isso tudo pode interferir no experimento e colocar variações. Para medir a velocidade, o ponto onde começa a aceleração, o que eu utilizei foi, na verdade, observar o áudio. Tá? Então observe nesse exemplo. Modo 3. O que eu faço é separar o áudio do vídeo, abrir o editor e buscar o ponto do começo da forma de onda, né, o upbeat do áudio. Então observe aqui novamente. Modo 3. Ok, então perceba que há um aumento aqui nesse ponto, tá? E aí a gente coloca uma marcação aqui, que é o ponto onde a gente começa de fato. Vamos lá, um Nzinho aqui, traz para cá isso, aqui, que é o ponto onde de fato começa a aceleração. E onde é que a gente percebe o fim dela? O fim dela a gente tem que observar aqui, ó. Vamos lá, quadro a quadro, jogando para o lado, quadro a quadro, note que de 61 ele já pula para 93. Não há muita precisão no painel, tá? E aqui é o fim dela, tá? Então a gente coloca aqui um marcador nesse quadro, 93, colocamos um marcador aqui, colocamos um marcador junto com o marcador do áudio, e agora a gente tem as duas medidas de tempo, né? E basicamente o que a gente faz é uma subtração de uma por outra. É assim que a gente verifica o tempo que percorreu para chegar na velocidade máxima. Bom, essa parte eu vou narrar porque o áudio não ficou legal. Nós vamos ver as medições. No modo 3, você verifica que ela chega a 93 km por hora, estabiliza em 92 km por hora. Desacelerando. E agora no modo 2, ela vai atingir 61 km por hora, estabilizar em 57. Ela faz isso em 1,3 segundos.
e aí começa a desacelerar. No modo 1, ela chega a 42 km por hora, estabiliza em 37 e faz isso em 1,14 segundos. E vai desacelerar até o zero. Então, em resumo aqui, com a EV1 Sport atualizada, no modo 1 a gente chega a 42 km por hora, que em metros por segundo é só dividir por 3,6, né? Dá 11,6 metros por segundo, e para isso ela demorou 1,14 segundos para chegar lá. Isso dá uma aceleração de 10,23 metros por segundo ao quadrado. No modo 2, essa moto chega a 61 km por hora, 16,9 metros por segundo, demorou 1,3 segundos para chegar lá, o que dá uma aceleração de 13,03 metros por segundo ao quadrado. E no modo 3 ela bate 93 km por hora, que dá 25 metros por segundo, demorou 1,5 segundos para chegar lá, uma aceleração de 17,2 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ver as medições da Sport não atualizada que foram cedidas pelo Luiz Trajano. No modo 1 ela chega a 47 km e faz isso em 1,11 segundos. No modo 2 ela chega a 61 km por hora e faz isso em 1,3 segundos. E no modo 3 ela chega a 89 km por hora e faz isso em 1,54 segundos. Ok, agora sobre a EV1 Sport que não foi atualizada. No modo 1 ela chega a 47 km por hora, o que dá equivalente a 13 metros por segundo em 1,11 segundos, que dá uma aceleração superior, né, de 11,7 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ela é mais esperta mesmo no modo 1. No modo 2 é praticamente equivalente. Agora, o modo 2 eu tenho que dizer uma coisa, foi quando mais teve ruído de fundo, então de fato eu não consegui fazer precisar muito bem quantos segundos demorou. Tá? Então, o modo 2 aqui, vamos ver com cautela esse dado. No modo 3, ela chegou a 89 km por hora, que é equivalente a 24,7 metros por segundo, em 1,54 segundos, o que dá uma aceleração de 16,05, surpreendentemente inferior à versão atualizada. Agora vamos ao que interessa, o que todo mundo quer ver mesmo, né? O embate direto entre a versão atualizada e a original. Note que a versão aqui atualizada, no modo 3, ela tem uma aceleração mais forte do que a original. Ela tem uma aceleração de 17,2 metros por segundo ao quadrado, contra 16,05 da original. Isso se reflete na velocidade final que ela atinge, né? Então a atualizada ela chega a 93 km por hora contra 89 da versão original. Estamos falando da moto com uma única bateria, né? Já no modo 2 é praticamente a mesma coisa. A velocidade final das duas é em 61. A questão da aceleração que eu não sei precisar muito bem, porque havia muito ruído de fundo na gravação aqui da original e eu não consegui determinar o ponto que ele começou a acelerar de fato. E como é muito próximo, assim, a aceleração é muito rápida, qualquer framezinho ali faz diferença nos resultados. Mas a gente pode considerar isso aqui um empate no modo 2. Já no modo 1, como é de se esperar, a aceleração da atualizada ficou inferior à original, né? Então você tem velocidade máxima na original de 47 km por hora contra 42 na atualizada e uma aceleração de 11,7 metros por segundo ao quadrado contra 10,2 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal, a gente trocou a controladora para ganhar autonomia, é isso que o fabricante prometeu, ou seja, que a moto ficaria mais econômica, o consumo seria menor. Não dá para eu medir isso para todo mundo, né? Então eu vou medir isso no meu contexto de uso, e esse contexto de uso é o seguinte: 99% dos meus trajetos são menores que 2 km, tem aclives e declives com a mesma intensidade, ou seja, no declive eu não acelero e no aclive eu tento usar o embalo para enfim, o momento, né, para vencer ele. O peso médio transportado é em torno de 125 quilos, são 2 passageiros, eu e meu filho. Modos de pilotagem, olha, 30%
desses trajetos que eu faço é no modo 1, que é a entrada e saída do meu condomínio, ok? 65% no modo 2 e 5% no modo 3, que é quando eu estou, de repente, no final de um declive que eu quero ganhar impulso, eu coloco no modo 3 e acelero para vencer o aclive com maior facilidade. A autonomia antes da atualização ficava em torno de 35 a 40 km entre cargas, ou seja, de 100% até 15% da bateria quando eu efetivamente carregava ela. Okay? Então não passava de 40 km antes de eu precisar de fato recarregar a moto. E para conseguir mostrar o gráfico que eu vou mostrar para vocês, o que eu fiz foi, toda vez que eu saía com a moto, quando eu chegava no local, eu tirava uma foto do display dela e verificava quanto que eu havia andado e qual é o percentual de bateria que havia baixado. Então aí tem algumas fotos para vocês entenderem o que eu fiz. Ok, então esse é o gráfico que a gente plotou em função dos dados que eu fui coletando ao longo do uso, né? Então note que a bateria ela começa com 100% aqui e quando eu rodo 1,3 km ela continua nesse 100%. E à medida que eu vou rodando mais, obviamente ela vai descarregando até quando eu chego aqui nos 41,4 km, que ela está em torno de 17%. O que é interessante observar nesse gráfico? Eu plotei aqui uma reta nele, tá? Então uma equação linear, basicamente que é esse traço azul. O que isso significa? Note que as colunas ela vai tangenciando, né, essa reta aqui, ou seja, encostando sempre no topo, né, ela vai no topinho encostando, até que em torno aqui, ó, nessa barra, que é em torno de 80%, a barra passa dela. E ela passa e vai passando até aqui, ó, que é em torno de 40%, né, um pouquinho menos de 40%. O que isso significa? Significa que no começo da bateria cheia, né, de 100 a 80%, ela se comporta, né, a descarga de forma linear. A partir dos 80%, a bateria ela começa a entregar mais do que é esperado, né, na questão de autonomia, ou seja, a descarga dela aparentemente é mais eficiente e isso dura até os 40%, um pouquinho menos de 40%, quando ela volta a tangenciar e logo na sequência, em torno de 30% aqui, começa a ficar abaixo da reta azul, ou seja, essa bateria começou a sofrer, né? Ou seja, ela está descarregando mais rápido do que a quilometragem que a gente está percorrendo. Então, o ponto ideal aqui, né, que o pessoal sempre fala, entre 80 e 40, entre 80 e 30 e tal, parece que é realmente quando a bateria ela entrega mais do que é esperado dela. Bom, essa reta aqui, ela está aqui só para demonstrar isso para a gente, tá? Porque o comportamento desses dados não é linear, tá? Eu plotei aqui, então, uma equação para isso, né? Uma equação aqui de grau 2, tá? Onde a taxa de erro, o R2 dele, é de 0,9979, ou seja, uma taxa de erro muito pequenininha. O que isso significa para a galera que não é da matemática aí? É que os dados vão se comportar de acordo com a curva que essa equação aqui representa, ok? Eu vou pegar essa equação, vou botar no Excel para vocês verem como é possível estimar, né, a quilometragem do seu contexto de uso. No meu contexto de uso aqui, o que antes eu conseguia rodar entre 35% e 40%, entre 35 e 40 quilômetros antes da atualização, eu consigo projetar com base nessa equação que eu vou rodar no mínimo 40 e posso chegar até uns 45, 47, ok? Então, o ganho de autonomia foi de fato marginal, como vocês vão ver na sequência. Pegando então aquela equação que vocês viram no gráfico, jogando aqui no Excel, a gente consegue então estimar, como eu havia colocado para vocês, o percentual de bateria que vai ser gasto
no meu contexto em função da quilometragem que eu percorro. Então, se eu percorrer 1,3 km, eu vou ter 100% de bateria. E à medida que eu vou aumentando isso, a minha bateria ela vai se descarregando, consequentemente, certo? Então, quando eu chego aqui em torno de 40 quilômetros, note que eu estou com 16% de bateria, que seria equivalente um pouquinho mais do que antes da atualização. Antes da atualização eu chegava no máximo a 40, eu rodava entre 35 e 40, no máximo 40. Agora com a atualização é no mínimo 40. Né? Se eu chego lá nos 45, eu chego com 5% de bateria, 46, chega no 47, provavelmente a bateria acaba. Lembrando que a Volts, a fabricante, né, ela roda bastante com 0%, mas é uma situação onde eu não vou chegar, né? Eu com 15% no máximo, eu já carrego a minha bateria. Então, de fato, o que era no máximo 40, agora é no mínimo 40, né? Ganhou alguma coisinha, mas é marginal o ganho de autonomia. Então, minhas conclusões sobre a atualização da controladora. Houve um aumento marginal na autonomia no meu contexto de uso, algo em torno de 5 a 10%. Como a autonomia não é muito grande, isso também não faz muita diferença para mim. Com a roda solta, é importante dizer isso, e uma única bateria, a gente ganhou torque e velocidade no modo 3. No modo 1, a gente perdeu torque e velocidade. No modo 2, aparentemente não houve alteração. A minha percepção de pilotagem está de acordo com essas medições, tá, gente? O que eu coloco aqui é, valeu a pena ou não fazer a atualização? Olha, ele removeu aquele limite mínimo de 15%, então por isso valeu. E eu digo com uma bateria. Há muitos relatos que com 2 baterias a moto ficou mais xoxa, tá? Então isso é algo que eu não pude validar porque eu não tenho 2 baterias. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da análise. E eu vou disponibilizar todos os clipes para vocês verificarem aí, vocês mesmos, né? Se quiserem refazer os experimentos. E se vocês quiserem também, façam e comentem, né? Sobre o que vocês acharam da avaliação de vocês com base nessa metodologia. Um abraço, até o próximo vídeo.